Bom dia a todos. Hoje o tema da nossa aula vai ser revisão. Nós vamos revisar todas as orações que eu já expliquei até agora para fechar definitivamente esse assunto. E nas próximas aulas a gente vai fazer alguns simulados. Eu não propus o simulado hoje, porque como a gente tem alguns alunos novos, tem a turma nova lá do Pará, então eu acho que tem que reforçar, principalmente os primeiros conteúdos de oração coordenada, né? E orações subordinadas substantivas, para então vocês estarem, assim, craques no conteúdo, né? Dominando o conteúdo, para enfim a gente fazer os exercícios. No entanto, na semana passada eu tinha passado uma lista de exercícios para vocês, a gente já estava fazendo em sala de aula, faltou um exercício só o exercício 10. Aí eu pedi para vocês fazerem, eu já tinha enviado no começo da aula passada, eu tinha enviado no grupo já. E eu não enviei a versão, o gabarito, por quê? Porque eu comecei com a turma da tarde e não concluí, eu só fiz até a número 5 com eles. Então, se eu enviar o gabarito, aí eles já vão ter acesso, entenderam? Então, vamos começar terminando aqueles exercícios, aí eu já retomo todo o conteúdo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Tá aberto. Só um pouquinho. Lourenço, você tinha me mandado em PDF semana passada? Lembra que eu mandei a lista de exercícios lá no grupo? Eu não lembro se você colocou em PDF, transformou em PDF e me enviou. Você Eu lembra? enviei um arquivo em PDF. Ah, tá. Você me enviou, aí eu encaminhei lá no grupo, né? Aham. Ah, tá. Então tá certo, já tá lá no grupo. Obrigada. Eu vou abrir agora aqui a minha versão em Word, né? Porque para poder editar e respondendo aqui com vocês. Eu acho que vai. Tá, nós fizemos até a 9, tá aqui. Faltou só a 10, tá? Abrir aqui. Prontinho. E foi. Ó quem apareceu na aula de hoje, Lourenço. Viu? Já tá falando com você aqui. O Kurt apareceu. O Kurt resolveu ligar o microfone. Na aula de matemática ele também ligou. Nossa, acontece o seguinte, eu tenho o meu fone e daí tem o fone da minha mãe. O meu fone, o microfone dele tá zoado, não funciona de jeito nenhum. E já o da minha mãe funciona. E tem dia que eu uso o meu fone, tem dia que eu uso o fone da minha mãe. Por isso que eu não ligo o microfone às vezes, porque não fala nada. Eu ligo, falo e não sai nada. Ah, Daí entendi. eu comecei a aula de matemática com o meu fone, daí eu pedi pra minha mãe dela, eu consegui usar o dela. Por isso que eu consegui falar na aula de matemática. É assim mesmo. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Então tá bom. Vamos começar, ó. Esse aqui é um simulado simples, algumas questões só, que a gente fez na aula passada. São 10 questões, nós fizemos 9 na aula passada. Eu vou colocar aqui até a data, eu vou colocar hoje só para questão de organização. E22/6, vou colocar 15/6 e 22/6. Pronto. 15/6 e 22/6, que a gente está terminando hoje. Então, nós fizemos a 1, 2, 3, 4, a gente foi indo por eliminação, né? São questões sobre oração subordinada, tinha uma sobre oração coordenada também, essa aqui, né?
falava da conjunção dessa ideia, e a gente vai revisar hoje também. E ficou só a 10 para vocês fazerem. Lembrando que esse material eu tinha enviado no grupo no meio da aula passada. Certo? Então, essa última, ela era uma questão aberta para vocês classificarem essas orações. São todas orações substantivas, mas vocês teriam que fazer a classificação correta. Nós temos 6 tipos de orações substantivas. Deixa eu abrir aqui as orações substantivas. Eu vou compartilhar minha tela, porque daí eu consigo ficar revezando, né? Cadê orações? Aqui, substantivas. Vou colocar essa última, que tem um resumo. Eu vou compartilhar, deixa eu interromper, compartilhar minha tela, daí eu consigo revisar. Pronto. Bom, aqui é o resumo da classificação das orações subordinadas substantivas, ok? Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Dependendo da função dessa oração, ali nós temos o período composto, né, que tem 2 ou mais orações, sendo a primeira oração a principal e a segunda uma oração subordinada substantiva. Essa segunda oração, ela pode exercer vários papéis sintáticos, que nós estudamos lá no início, em março. Tá? Então, se essa segunda oração estiver exercendo o papel de sujeito, a classificação dela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Se ela estiver exercendo o papel de objeto direto ou objeto indireto, ela vai ter a seguinte classificação: oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ou oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. 5 nomes. Lembrando que a diferença entre objetiva direta e indireta é apenas a preposição. Ambas complementam o verbo transitivo. Mas a objetiva indireta, ela começa com uma preposição. E a direta, não. Não tem nenhuma preposição ali ligando ela ao verbo. Pode ter um artigo, o a, os as, uma, uns, umas, mas não uma preposição, ok? Depois nós temos aquela oração que exerce o papel de predicado. O que é o predicado? É uma qualidade, um estado, algo ligado diretamente ao sujeito daquele período, tá? Aquela oração. Então, se eu tiver, e também tem algumas dicas, eu vou voltar aqui na predicativa, algumas dicas para identificar melhor quando a oração é substantiva predicativa, tá bom? Então, quando estiver exercendo o papel de predicado, nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa, ok? Aí nós temos ali a completiva nominal. Então, a predicativa e a completiva nominal, elas são parecidas no seguinte sentido: elas completam o nome, elas estão relacionadas a um nome, por assim dizer, tá bom? Então, a completiva nominal mais ainda. Então, quando eu tenho ali a primeira oração, ela termina com o nome, e em seguida eu tenho essa oração subordinada, substantiva, completando aquele nome, então é certo que aquela oração subordinada, substantiva, é completiva nominal. E, por fim, nós temos essa oração subordinada que exerce o papel de aposto. Nós estudamos o aposto como um termo integrante da oração, não, termo acessório da oração. O termo acessório da oração é aquele termo que é usado, na verdade, aquela expressão que é usada para explicar
né, algum termo que foi falado anteriormente. É como se fosse uma explicação de algo que eu falei ali no início da minha frase. Mas a positiva, ela vem, a dica, ela vem depois de 2 pontos, geralmente. Tem que ver aqui, ó. Ou ela pode vir entre vírgulas. Tá? Então, eu tenho ali a primeira parte da oração e depois vírgula. Meu sonho, qual era o meu sonho? Que eles voltassem. Então, esse que eles voltassem, que é uma oração completa, está exercendo esse papel de aposto, né? De explicar qual era o sonho. Então, meu sonho, que eles voltassem, não se realizou. A maioria das vezes vai aparecer aqui depois de 2 pontos. Então, a ele só interessava uma coisa. O que só interessava a ele? Que todo o dinheiro estivesse em suas mãos. Então, aqui, ó, dois pontos. Então, a positiva geralmente vem com essa marca, ou entre vírgulas, ou depois de 2 pontos. E como eu disse, eu ia mostrar aqui da completiva nominal, da predicativa. Então, a dica aqui para descobrir a predicativa é que geralmente, na maioria dos casos, a predicativa, ela vem, aparece ali o verbo ser. Então, o que rege essa oração principal, antes de vir a oração predicativa, é o verbo ser, que aparece como um verbo de ligação mesmo. Professora, Oi. o predicado é tudo que não é substantivo, certo? O predicado é algo ligado ao sujeito. É como se fosse, eu estivesse falando uma característica do sujeito, da oração. Então, eu estou caracterizando ele de alguma forma. Todos a gente considera como substantivo, Lourenço, porque aqui a gente está falando de oração subordinada substantiva. Então, a gente tem que lembrar que essa oração, ela substitui um substantivo. Então, eu tirei um substantivo, uma palavrinha só, e troquei por uma oração inteira. E essa oração, tá escuro aqui. Essa oração, ela exerce esse papel, né? De substantivo, tem esse valor de substantivo, entendeu? Eu teria que voltar ali no predicativo, lá nas nossas primeiras aulas, naquele material que eu entreguei para vocês relembrarem o que é o predicativo. Deixa eu ligar aqui a luz, ver se melhora um pouco. Acho que pouca coisa. Então, aqui, quando a oração subordinada substantiva é predicativa, geralmente vocês vão encontrar ali o verbo ser conjugado, tá? É, verbo ser. Era, verbo ser. Foi, verbo ser. Tá? Esses são, ó. O certo é. Aí, ó, vem sempre. É assim, a predicativa. Temos ali a primeira oração, termina com o verbo ser. Em seguida, já começa essa oração subordinada substantiva predicativa. O verbo ser, ele não vem ali no começo da oração, ele vem ali dividindo, sabe? Dividindo a oração principal da oração subordinada substantiva. Ok? Então, é fácil de identificar, não dá para confundir com outros tipos. A completiva nominal, como eu disse, ela vem seguida de um nome. Como é? Ela completa o nome, vem da ideia de complemento nominal, que é o complemento de um nome. Então, seguida do nome, ó, vem a completiva nominal. E ela também é regida por preposição, assim como a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aí vocês me perguntam, mas qual a diferença então, professora? Como eu vou identificar essas duas orações? Uma completa um verbo, transitivo e indireto, e a outra completa um nome. É simples. Então, é saber, é conhecer bem as classes gramaticais, para vocês identificarem o que é um nome, nome, substantivo, adjetivo, advérbio, também em alguns casos a gente considera como nome, essas classes gramaticais como nome. E verbo, verbo é verbo, é aquela palavra que determina uma ação, por assim dizer, ou faz o papel de ligação, como no caso dos verbos de ligação. Mas então a diferença entre a completiva nominal e a
objetiva indireta é isso. Objetiva indireta completa um verbo transitivo indireto. A completiva nominal completa o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Ok? Essa é a diferença básica. Não precisa copiar, esses materiais eu já enviei lá no grupo, tá? Aí depois vocês fazem um resuminho aí no caderno de vocês. Só estou revisando, na verdade. Vamos então aos exercícios. Eu já expliquei aqui, mais ou menos. A subjetiva, ela também vem com alguns verbos, né? Ó, geralmente vem com esses verbos aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Ser, admirar, preocupar, cumprir, acontecer, parecer, convir, urgir, importar. Ou na voz passiva, esperar, saber, provar, decidir, constatar, anunciar, dizer. Então, essa aqui é um pouquinho mais difícil de identificar, né? Mas a gente vai indo por eliminação. A gente vai ver se está completando um verbo, não está? Ok. Está completando o nome diretamente? Não. Então, não é completivo nominal. Vem ali entre vírgulas ou depois de 2 pontos? Não. Então, não é positiva. Daí a gente fica ali em dúvida entre a subjetiva e a predicativa. Aí a gente vai analisar ali. Tem o verbo ser? Se tem, então ela é predicativa. Se não, ela pode ser subjetiva. Aí a gente vai analisar como um todo. Vamos ali aqueles exercícios para a gente fechar essa questão aqui. Depois eu vou dar uma retomada no conteúdo. Aqui, ó. O Instituto de Pesquisa detecta que metade dos americanos se incomoda com pouca ênfase ao lazer. Então, nós vamos aqui dividir primeiro qual é a oração principal e onde começa a oração subordinada substantiva. Esse é o primeiro passo, tá bom? Podem me falar. Não entendi aqui que perguntou. O Davi perguntou se precisa copiar. Eu falei que já enviei lá no grupo esse material já. É um material antigo, já tinha trabalhado isso em maio. Agora eu só estou retomando para finalizar esse conteúdo. Então, vai de vocês, quem quiser fazer já um resumo agora, ou depois acessar o material e fazer com calma em outro momento, fique à vontade, tá bom, Davi? Vamos, gente. Onde termina aqui a primeira oração e onde começa a segunda? Em detecta? Detecta, muito bem. Eu vou colocar aqui uma barra, tá bom? E vou colocar aqui em vermelho a oração principal e amarelo a oração subordinada. Não, amarelo não dá certo. Acho que em verde. Amarelo não aparece. Pronto. Dá para ficar coloridinho, bonitinho. Ok, vamos lá. Então, vamos analisar a oração principal. Essa aqui tá bem fácil, né, gente? O Instituto de Pesquisa detecta. Então, a última palavra dessa oração é detecta. E detecta o quê? Qual a classe gramatical de detecta? Verbo. Verbo. Muito bem. E é um verbo transitivo. Então, vamos fazer ali a pergunta para o verbo. Detecta O quê? o quê? Muito bem, detecta o quê? Então, é um verbo que pede qual complemento? Objeto direto ou indireto? É só a gente olhar aqui. Indireto. Quer dizer, direto. Direto. Muito bem. Então, aqui, indo por eliminação, né? Então, a gente já viu que a gente tem um verbo e que nós temos um objeto direto. Então, qual vocês acham que seria a classificação dessa oração? Pensando nisso.
Como vocês classificariam, então, essa oração? Nós temos esses 6 tipos, vamos ver aqui. Ó, vamos ver se poderia ser substantiva. Ali é detectar, ó. Na nossa lista aqui, a gente não tem detectar, primeiro. E nós temos um sujeito bem claro nessa oração, que é o Instituto de Pesquisa. Está bem claro que o sujeito dessa oração é o Instituto de Pesquisa. Portanto, nós não temos uma oração subjetiva, porque... Então, nós temos... Qual classificação? Olha, gente. Está complementando um verbo transitivo direto. Então, essa oração, como a gente classifica ela? Podem falar. Pessoal do Pará, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá tranquilo? Ó, eu vou Oração colocar... subordinada substantiva, objetiva direta. Isso, muito bem. Isso mesmo, tá? Ó, não é subjetiva porque não está exercendo o papel de sujeito. A gente viu que o sujeito da oração é o Instituto de Pesquisa. Não é objetiva indireta porque não está começando por preposição. Então, a gente está aqui, objetiva direta, porque está complementando um verbo diretamente, sem nenhuma preposição ali. Não é predicativa porque não está exercendo esse papel de predicado, porque nós não temos o verbo ser, lembra? A predicativa tem o verbo ser ali ligando. Detecta não é o verbo ser. Completiva nominal, quando completa o nome. Não está complementando o nome, está complementando um verbo. E não é positiva porque não está explicando e não está entre vírgulas e não está depois de 2 pontos. Então, só pode ser objetiva indireta. Então, eu estou indo aqui por eliminação só para confirmar para vocês que realmente é essa opção. Então, a resposta correta nessa seria oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, subjetiva, direta. Vou colocar aqui para baixo. Vou colocar em negrito. Pronto. Essa é a resposta. Ok, vamos para a próxima. Ó. Insisto em que o enfoque econômico-financeiro é importante na área da saúde. Vamos lá. Onde eu divido essa oração? Qual é a primeira oração, a oração principal, e qual é a oração subordinada? Podem falar, gente. Lourenço. Insisto, professora. Insisto. Insisto é um verbo, né? Então, portanto, é uma oração. Onde eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, insisto. Insisto em quê? Insisto. Aí, depois, em que começa a outra oração, né? Tá, insisto. Qual é a pergunta que eu faço? É um verbo. Insisto é um verbo. Então, a gente já elimina algumas aqui. Quem insiste? Esse verbo está conjugado em qual pessoa? Na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do singular, isso. Eu insisto. Então, já tenho o sujeito aqui. Portanto, não seria a subjetiva. Vamos abrir aqui. Não seria subjetiva. Estamos indo por eliminação, né? Subjetiva? Não. Objetiva direta. Vamos ver aqui. Se tem alguma preposição. Tem Em que? preposição? Sim. Em, né? Deixa eu colocar em negrito.
Ah, eu esqueci de marcar aqui a primeira oração. Aqui. E a segunda. Aqui. Muito bem. Em que? Bom, tem em que. Então, ela vai ser objetiva direta, como a primeira ali, que a gente viu. Vocês acham que vai ser objetiva direta? Ó, faz aí, pessoal do Pará, sim ou não? É objetiva direta, sim ou não? Sim ou não? Sim? Eles acham que sim. Você, Lourenço? Sim ou não? Acho que sim também. Ó, eu tô perguntando se é objetiva direta. Aham, Direta. É a direta ou a indireta que começa com preposição? Perdão. é Que começa com preposição. É a direta ou indireta? direto. É indireta, professora. É a indireta. A gente acabou de fazer aqui, ó. Essa primeira, ela é objetiva direta, porque não tem uma preposição aqui. Viram? Não tem. Já começa direto. Por isso que eu falo direto, porque tem o verbo e o seu complemento, eles estão ligados diretamente, sem precisar de nenhuma ligação entre eles, tá? Ligação direta, por assim dizer. E a objetiva indireta, no caso, o objeto indireto, ele precisa de uma ligação, precisa de um auxílio ali, de uma ponte para ligar ele ao verbo. E essa ponte é a preposição. Então, indireto é quando tem preposição, tá bom? Vocês estão confundindo um pouco as duas, mas lembrem, direto, ó, direto, sem nada, sem ponte nem nada. Indireto, eu preciso de uma ajuda para ligar o complemento ao verbo. E essa ajuda é a preposição. Não esqueçam disso, tá bom? Porque se vocês confundirem as duas, e com certeza, se você for fazer um simulado e estiver perguntando sobre oração subordinada substantiva, com certeza absoluta vai ter uma opção objetiva direta e objetiva indireta, justamente para confundir a cabeça de vocês. Então, vocês têm que saber bem que o complemento verbal que começa com preposição é o objeto indireto, ok? Bom, então aqui nós temos o complemento de um verbo, o verbo insistir, insisto, eu falo, a pergunta que eu faço para esse verbo é, insisto em quê? Ou insisto no quê? Ou insisto em quê? Ou insisto o quê? Insisto o quê? Se eu for perguntar para o verbo. Insisto o quê? Dá certo isso? Vocês acham que combina? Desliga aqui. Estou até ajudando um pouco a luz. E aí, gente? Então, não é objetiva direta porque tem uma preposição. Pois bem, nós temos duas opções aqui, entre essas 6, que podem iniciar com preposição, que são objetiva indireta e a completiva nominal. Ambas começam com preposição. E aqui nós vimos que nós temos uma preposição, que é o em, ok? No entanto, é só a gente descobrir aqui. O insisto não é um verbo? É um verbo ou um nome? Ó, vamos lá. Verbo, nome. É um verbo ou nome? Insistir. Faz aí 1 para verbo e 2 para nome. Qual é, gente? 1 para verbo, 2 para nome. É o verbo, né? Verbo, Então, professora. verbo. Obrigada, Camille, por me deixar sozinha. Estou me sentindo abandonada aqui. Ó. Então, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil.
é um verbo. Então, não pode ser completiva nominal. Então, o que resta? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Indireta. Então, enquanto aqui a gente tem a direta, aqui a gente tem indireta. A única diferença é que o objeto indireto é regido por preposição, ou seja, começa com uma preposição. Ok? Precisa, vocês viram? Se eu faço a pergunta para o verbo insisto, não dá certo se eu pergunto insisto o quê? Fica agramatical, ou seja, não tem nexo, não tem sentido. Então, a pergunta que eu faço é insisto no quê? Insisto em quê? Tá bom? Aí combina, aí dá certo. Vamos para C aqui, ó. Tenho certeza de que não vou mudar de escola. Vamos aqui, então, dividir qual é a oração principal, qual é a oração subordinada. Onde eu divido aqui? Em qual parte? Tenho certeza? No certeza? Certeza? Isso. Certeza, olha lá. Então, vamos fazer a oração principal. Lembrando que na oração substantiva, sempre a primeira oração principal. A gente sempre analisa a segunda. Diferente da adjetiva e da adverbial, que a gente vai ver. Bom, tenho certeza de que não vou mudar de escola. Primeiro aqui, qual é o verbo aqui? Como está a estrutura dessa primeira parte? A última palavra é um nome? Tenho, primeiro é o verbo, depois o nome? Isso. Concorda? Concorda, Lourenço? Tem o Sim. verbo, certeza um nome. Muito Aham. bem, nome. E aqui essa parte, ela começa por preposição ou não? Sim, começa. De. Muito bem, isso mesmo. Bom, se eu tenho um nome, certeza é um nome. Tenho é um verbo de ligação. Certeza o nome, esse complemento está completando o nome, está começando por preposição. E aí? Qual dessas pode ser, então? Completiva nominal? Concordam? Quem concorda? Completiva nominal ou não? Sim ou não? Pessoal do Paraíba, vocês acham que é completiva nominal ou não? Essa oração. Essa aqui, ó. Tenho certeza de que não vou mudar de escola. Sim, isso mesmo. Essa tava facinho, né, gente? Fala sério. Muito fácil. Vocês viram? Algumas são bem fáceis de identificar. Essa aqui eu nem vou. Essa próxima aqui, eu só vou perguntar para vocês o que é ela, porque tá bem na cara do que é, né? Subordinada, substantiva, completiva nominal. Ah, professora, por que ela não é predicativa? Por que não é predicativa? Porque, primeiro, não está exercendo o papel de predicado. Segundo, tem o verbo ser aqui dividindo? Teria que ter o verbo ser dividindo aqui para ser predicativa. Tá? E quem tem certeza? Eu tenho certeza. Então, está claro o sujeito aqui. Por isso, ela também não é subjetiva, tá bom? Porque tem o sujeito bem claro aqui na oração. Ela não está exercendo o papel de sujeito. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok. D. O problema é só um. 2 pontos. Que eu não estudei para a prova. Vamos dividir ela aqui primeiro. É uma predicativa porque tem 2 pontos?
qual dessas 5 que elas são, que ela tem esse nome, né? Porque ela tem 2 pontos. Qual delas? Predicativa? Substantiva positiva? Ah, não, Olha aqui. positiva. A A positiva. positiva. Isso, olha aqui. Ó, 2 pontos aqui. Tá vendo? A positiva. Então, essa aqui tá bem fácil. Mas onde a gente divide ela? Peraí, deixa eu voltar aqui. Onde eu divido ela? Nos 2 pontos? Isso, nos 2 pontos. Muito bem. Então, essa aqui tá tranquila, né? Então, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Oração subordinada substantiva A, positiva. Positiva. A positiva. Pronto. Vamos para a última, então. É fundamental que participem do debate. Onde eu divido ela? Fundamental. Fundamental, muito bem. Então, aqui a oração é fundamental. É a oração principal. E que participem do debate é a oração subordinada substantiva. Basta, oh, meu Deus, criança tem verde. Basta a gente identificar ali. Ela é fundamental. subjetiva? Ela é ó, o verbo de ligação, né? Fundamental é um nome, então não está ligado ali diretamente ao nome. E que participem do debate. Quem participa do debate? Vocês participem do debate. Então, quer dizer, essa segunda parte aqui está exercendo o papel de sujeito. Muito bem, Lourenço, ó. De cara. Essa é a mais difícil de identificar na minha visão, né? Eu acho. E você já identificou de cara. Isso mesmo. Eu acho que essa é uma das mais fáceis também. Você acha? Ah, eu acho. Para mim é a mais difícil, não sei por quê. As outras eu acho mais fácil porque cada uma tem uma dica ali, né? De como você identificar. Uma tem 2 pontos, outra tem o verbo ser, outra vem depois de um nome. Essa também vem depois de um nome, né? Também vem depois de um nome. Mas, como esse verbo ser, ele é meio que impessoal, não carrega ali uma pessoa, por assim dizer, então, a gente identifica que o sujeito está nessa parte aqui da oração. Muito bem, gente, terminamos essa parte. Agora eu vou fazer a revisão com vocês. Deixa eu já... Eu vou salvar. Aí eu queria enviar lá no grupo. Mas eu tenho que fazer com o pessoal da tarde. Aí eu vou colocar aqui, já coloquei gabarito, tudo certo. Bom, agora vamos à revisão rápida. Pessoal do Pará, agora vocês vão ver o conteúdo que vocês perderam. Então, nós vamos voltar aqui na oração coordenada, só para a gente relembrar um pouquinho. Deixa eu fechar, vou deixar aberto aqui. Abrir a oração. A gente viu oração coordenada no dia 27 de abril, tá bom? E a gente fez exercícios também. Na verdade, a gente começou antes do dia 27. Dia 27 foi já o final. A introdução mesmo foi no dia 20 de abril. E aqui eu já vou falar também da diferença, relembrar a diferença entre oração de uma oração coordenada e uma oração subordinada, porque na última aula surgiu essa dúvida. Não sei se vocês lembram. Bom, prontinho. Bom, quando eu falo de orações, de períodos compostos, que são aqueles que têm 2 ou mais orações, eu faço uma análise entre essas orações.
digamos que tem duas orações. Aí eu vou fazer uma análise entre elas. Dessa análise, eu vou subdividir em duas classes. Ou essa segunda oração, ela vai ser coordenada, ou ela vai ser subordinada. Aí o exemplo que eu mostrei para vocês, na época que eu expliquei esse conteúdo. Recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga, numa mala de fundo falso. Mas é dinheiro limpo. Também sou inocente. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Daí vem a diferença entre coordenação e subordinação. Período composto, ele pode ser composto de duas formas, coordenação e subordinação. Qual é a diferença, então? Coordenação é quando as orações elas são independentes. Eu consigo separá-las e ainda assim elas mantêm um sentido lógico. Exemplo aqui, desse exemplo anterior aqui, uma é coordenada e outra é subordinada. Recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso. Mas é dinheiro limpo. Eu posso falar assim, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso. Mas é dinheiro limpo, ou é dinheiro limpo. Mas é dinheiro limpo, ou é dinheiro limpo. Eu consigo separar essas duas orações e uma não prejudica a outra, uma não faz falta para a outra. Elas não ficam sem sentido. Elas mantêm um sentido lógico. Eu consigo entender o que é essa oração, a informação que essa oração está passando. Isso é coordenação. Tá bom? Isso é coordenação. Depois nós temos a outra opção, né, que é a subordinação, que é o outro exemplo que eu mostrei aqui anteriormente, ó. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Pois bem, vamos lá. Subordinação. Te paguei nessa hora. Aí, outra, vou separar elas. Para evitar engarrafamento. Tá? Por que que eu quis evitar, se eu falar assim, só para evitar engarrafamento? Por que eu quis evitar engarrafamento? Qual o motivo? Por quê? Por que eu quis evitar engarrafamento? O que que eu fiz para acontecer isso? Para evitar o engarrafamento? Falta informação. E a mesma coisa que eu falei, te paguei nessa hora. Mas por que eu te paguei nessa hora? Não podia ser outra hora? Por que foi nessa hora exatamente? Também falta informação. Ou seja, essas duas orações, elas são dependentes. Para elas terem um sentido lógico, elas funcionam só juntas. Elas não funcionam separadas. Na coordenação, elas funcionam juntas e funcionam separadas. Na subordinada, não. Elas só funcionam juntas. Daí vem o nome de subordinação, tá bom? É a mesma coisa assim, eu tenho um chefe, eu sou subordinada a esse chefe. Eu não tenho como fugir dele, eu não tenho como ir para outro chefe, eu não tenho como escolher o meu chefe. Não, eu sou subordinada, eu estou ligada diretamente a esse chefe, estou subordinada a ele. E não tem como mudar isso. É a mesma coisa que essa relação dessas duas orações subordinadas. As duas, uma só funciona com a outra. Elas não funcionam separadas. Elas são dependentes. Elas sempre têm que andar juntas. Isso é subordinação. Ok? Pois bem. Aí aqui nós temos outro exemplo. A bateria pifou. Sou da base governista. Só empurro o carro oficial. Então, aqui é um da oposição. Um do governo, outro da oposição. Então, ele não aceita empurrar o carro porque é da oposição, não apoia o governo, por assim dizer. Bom, sou da base governista.
só empurra o carro oficial. Em ambos os casos, ó, se eu falasse sou da base governista, tudo bem, eu entendo. Só empurra o carro oficial, também entendo bem. Portanto, aqui nós temos duas orações coordenadas. Acho que está claro. Duas orações coordenadas. Daí vem a classificação delas. Ambas, tanto a amarela quanto a que está marcada em vermelho, são coordenadas assindéticas. Ai, professora, o que é oração coordenada assindética? Eu esqueci. Ou eu não sei ainda, eu não aprendi sobre isso. Tá bom, vamos ver aqui no próximo slide. Uma oração coordenada assindética é aquela que não apresenta conjunção. Não apresenta conjunção. Lembrando que eu já enviei no grupo também, mas vou enviar novamente, que nós temos alunos novos, a lista de conjunções, só para vocês saberem o que é uma conjunção. A conjunção é uma classe gramatical também, e são palavras utilizadas para fazer a ligação entre uma oração com a outra. E elas estabelecem uma relação ali entre elas. Quando eu uso uma conjunção, eu estabeleço uma relação, um pensamento, ou uma adição de ideias, ou um contraste, uma oposição, ou uma alternativa, uma coisa ou outra, por exemplo, uma explicação ou uma conclusão, que são aqui os tipos de orações coordenadas sindéticas. Então, não tem conjunção, oração coordenada assindética. Fechou. Não tem conjunção, essa é a classificação. Tem conjunção? Aí eu tenho que ver qual é a função dessa conjunção, para eu poder classificar. Porque nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Então, ó, pessoal aí do Pará, pessoal que entrou novo, nós temos, relembrando, período composto. Ele pode ser composto de duas formas, ou por coordenação, ou por subordinação. Ok. Coordenação. Elas funcionam separadas. Funcionam juntas, funcionam separadas. Subordinação. Só funcionam juntas, não funcionam separadas. Não têm sentido separadas. Elas só têm sentido se elas estiverem juntas. Isso é subordinação, ok? Pois bem, agora vamos para a coordenação, então, que é a classificação mais simples. A coordenação se subdivide em 2 tipos: coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Assindéticas, quando tanto a oração principal quanto a oração secundária, ela não apresenta conjunção. E nesse caso das coordenadas, eu analiso tanto a primeira oração quanto a segunda oração, tá bom? Eu não vou analisar só a segunda, como a gente tem visto nas orações subordinadas. Na coordenada, eu posso analisar a primeira oração e a segunda oração também. Geralmente, a primeira oração ela é assindética e somente a segunda é sindética. Geralmente aparece dessa forma, pelo menos os exemplos que eu mostrei para vocês aqui, praticamente todos eram nessa estrutura. Bom, então, coordenadas, temos 2 tipos: assindéticas, que não apresentam conjunção, sindéticas, que apresentam conjunção. Pois bem, sindéticas, eu tenho... Deixa eu ver aqui, peraí, só um pouquinho. Vocês querem que eu mande já lá no grupo a lista de conjunções, ou vocês já têm aí? Pode mandar. Deixa eu abrir aqui já que eu estou falando desse assunto, tá? Rapidinho eu vou... O WhatsApp já está aberto aqui, o WhatsApp Web. Eu já envio novamente essa lista de conjunções. E já envio novamente esse material de orações coordenadas. Já vou enviando aqui. Enquanto eu estou falando, né? Abrir.
Ó, orações coordenadas. É um PowerPoint. Enviei lá no grupo 1. Eu vou enviar no grupo 1, depois eu encaminho para o grupo 2, tá bom? Estou reenviando. Eu tenho que fazer assim, gente, porque depois passa, já me conhece, né? Passa, eu não consigo enviar. É muita demanda. Conectivos, orações coordenadas e subordinadas. Ok, esse está em Word, DocX, tá bom? Aí eu vou encaminhar os dois. Queria encaminhar os dois, eu vou conseguir encaminhar um por um. Oratório, grupo 2. Bom, enviei esse PowerPoint que eu estou usando agora. E enviei os conectivos orações para que vocês utilizam para orações coordenadas e subordinadas. Já vou abrir o arquivo aqui para vocês verem o que eu enviei, tá bom? Bom, acho que foi. Continuando, então. Bom, as orações coordenadas, então, sindéticas, nós temos 5 tipos: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. 5 tipos, tá bom? Orações coordenadas, sindéticas e uma dessas 5. Pois bem, vamos então aos exemplos. Sou favorável à absolvição do senador Renan e não vejo motivos para esconder isso. Sou favorável à absolvição do senador Renan. Essa é a primeira oração. A segunda. E não vejo motivos para não pensar assim. Acho que era para esconder isso. E não vejo motivos para esconder isso. Tá? A primeira oração, ó, sou, começa com o verbo, não começa com uma conjunção. Portanto, é uma oração coordenada assimétrica. Tudo bem. E não vejo motivos para isso. Começa com e, que é uma conjunção que indica adição. Então, eu tenho, como tem uma conjunção ou preposição, né? No caso, e é uma preposição. Eu tenho uma oração coordenada sindética. Tudo bem. E o e? Ele exerce o papel de adição de ideias. Então, estou adicionando uma nova informação, uma nova ideia aqui nesse período composto. Então, por isso, eu classifico esse E, né? Quando tem esse E, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, tá bom? O segundo exemplo, aqui nós temos o Sloop, né? Aparece aqui, aí o Charlie Brown vira e pensa, será que ele está frequentando este curso como ouvinte ou como aluno regular? Ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Aqui, resumindo tudo que ele falou, tá bom? Então, essa primeira oração, ele é um aluno ouvinte, ele começa com um pronome. Pronome não é conjunção. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética. Tá? E a segunda parte, ou é um aluno regular. Eu não estou aqui trazendo essa ideia de alternância de ideias. Portanto, eu tenho oração coordenada sindética alternativa. Tá
bom? Esse ou, ele exerce papel de alternância. Então, tem uma oração coordenada sintética alternativa. Outro exemplo. Dentinho, eu tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Dentinho, eu tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bom, aqui nós temos, então, 3 orações. Olha aqui, ó. A primeira em vermelho, a segunda em amarelo e a terceira em verde. Dentinho, eu tentei. Começa aqui com o substantivo próprio, que é o nome dele, dentinho. Né? Eu tentei. Então, aqui nós não começa por conjunção, não apresenta conjunção, portanto, é uma oração coordenada assindética. E tentei com você. E, lembra o E que apareceu lá atrás? Ele aparece novamente aqui. Como, então, ele exerce essa função de adição de ideias. Portanto, eu tenho uma oração, é uma conjunção, então é uma coordenada sindética, e exerce papel de adição de ideias, portanto, aditiva. E, por fim, a última parte, que é o que está aqui marcado em verde, ó, essa parte, mas é uma conjunção que estabelece a relação de contraste ou oposição. Portanto, oração coordenada sindética adversativa, tá? Adversativa. Esse mas. Como eu sei isso? Já vou mostrar aqui para vocês. Então, nós já vimos aqui aditiva, alternativa e adversativa agora, né? Vou fechar aqui. Deixa eu só mostrar para vocês o material que eu acabei de enviar ali no grupo. Vou abrir ele aqui. Vamos abrir. Aqui achei. Orações, os conectivos. Aqui. Olha, então essa aqui que eu passei, nessas 2 aulas, inclusive, ó. Eu sempre coloco a data para me organizar. Lista de conjunções utilizadas nas orações coordenadas. Então, ó, eu já falei para vocês agora das aditivas, adversativas e alternativas, certo? Então, nas aditivas, são aquelas que adicionam ou acrescentam uma ideia, uma informação nova. Então, ó, a principal é nem é usada na versão negativa, então, quando eu estou adicionando uma frase negativa, eu uso nem, tá bom? Também que e as locuções, mas também tem que estarem juntas, senão também, como também. Adversativas, que dão essa ideia de oposição, contraste, que eu acabei de mostrar para vocês o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão e que, são as principais. Mas nós temos algumas locuções também, que é a junção de duas conjunções, ou um artigo e uma conjunção. No entanto, não obstante, ainda assim e apesar disso. Alternativas. A principal é ou. Essa é a principal. Ou isso ou aquilo. Ora isso, ora aquilo, já, quer.
ou ela estuda ou trabalha. E nós vamos para as duas últimas, que são as conclusivas e as explicativas. Ó, conclusiva, sentido de conclusão em relação à oração anterior. Então, dá esse sentido de conclusão de ideias. E aqui nas explicativas, justificam o que foi falado na oração anterior. Dão uma explicação para aquilo. O principal é por quê, tá? Que também pode ter essa função. Lembrando que o que aparece também na oração adjetiva, e quando eu expliquei da oração adjetiva, eu mostrei que esse que aqui é uma conjunção, e o que utilizado na oração subordinada adjetiva é um pronome relativo. Então, são ques diferentes, tá? Tem funções sintáticas diferentes. A conclusiva, ó, logo, muito usado, portanto, pois, quando vier juntamente do verbo, tá? Quando não vier, vai ser aqui nessa explicativa, pois. Tá? Também essas locuções, por isso, por conseguinte, pelo quê. Ok. Voltando, então, ao que eu estava falando, já vai dar o horário da nossa aula. Só vou mostrar as duas últimas, tá? A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Deixa eu aumentar aqui. Porque as pessoas estão ganhando mais. Não vê o lucro dos bancos? Então, as pessoas estão ganhando mais. Ora essa. Pô, não entendi o raciocínio. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. A primeira oração, ó. A arrecadação. Ups. A arrecadação. A é um artigo, não uma conjunção. Portanto, não tem conjunção, não começa por conjunção. É uma oração coordenada assindética. Ok. Professora, Ah, a gente não tá vendo. ai, desculpa. Eu tirei a outra e não coloquei essa, né? Peraí. Obrigada, Lourenço, por me avisar. Não tô achando que vocês estão vendo. Esse aqui, ó, que eu tô mostrando. Ó, esse exemplo. Tá? Pronto. Agora acho que vocês estão vendo. Por isso que eu não estava me vendo também. Se eu estava vendo a imagem do PowerPoint, não estava vendo vocês. Bom, então aqui, a primeira parte é uma oração coordenada sindética, que começa com A, e o A é uma... Ó, o A é um artigo. E aqui, a segunda parte começa com porquê. A gente acabou de ver ali que o porquê é uma conjunção. E aqui nós temos essa ideia de explicação, né? A arrecadação está aumentando. Tá bom. Por que motivo? Por que essa arrecadação está aumentando? Aí vem a explicação. Porque as pessoas estão ganhando mais. Então, essa segunda parte, que está aqui em amarelo, é uma oração coordenada sindética, porque começa com uma conjunção, que é o porquê, e explicativa, porque dá essa ideia de explicação. Ok? Deixa eu voltar aqui para pagar. E a última classificação, então, que nós temos, essa fala, né, do René Descartes, que é, penso, logo existo. Então, se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Essa primeira oração, penso, é só um verbo, não tem nada junto aqui com esse verbo. Portanto, é uma oração coordenada assindética. E a segunda, logo existo, ó, logo, tá vendo? Logo, está dando a ideia de conclusão, está concluindo o raciocínio. Se eu penso, eu existo, logo eu existo, óbvio que eu existo. Então, eu tenho essa ideia de conclusão, é uma conjunção, então, oração coordenada sindética, porque tem conjunção, e conclusiva, porque dá a ideia de conclusão, ok? Então, aqui a gente finaliza essa classificação das orações
coordenadas desses 5 tipos, ó. Coordenadas sindéticas, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Ok? Aqui era só para revisar com vocês. Não vou me aprofundar tanto. Já falei, quando eu falei ali do último exercício do 10 que a gente fez, eu já falei de orações subordinadas substantivas. Então, agora eu vou pular já para as adjetivas, porque eu acho que com aquele exercício eu já fui revisando, né? E já fui passando com vocês as orações subordinadas substantivas. Pessoal aí Professora, do Pará. Oi, pode falar, Lourenço. substantiva, adjetiva e quais as outras? Ó, essa que eu falei agora são as orações coordenadas. Fazendo o esquema, deixa eu tentar fazer um esquema aqui. Deixa eu abrir aqui o Word e tentando colocar aqui para vocês. Vou fazendo junto com vocês. Um resumão. Deixa eu fazer aqui. Professora, já deu horário? Já? Já. Mano, no meu ainda falta 5 minutos. Ah, já deu. Nossa, tá muito atrasado meu relógio aqui do computador. Aqui tá 10h30 ainda. Bom, eu faço, depois eu envio para vocês, então. Mas o que eu ia mostrar, as orações... para mim ainda faltam alguns minutos. Deixa eu só mostrar as adjetivas. Eu vou falar, então, ó, Lourenço, a gente viu agora as coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas. Sindéticas, aqueles 5 tipos que eu acabei de mostrar. Deixamos de lado, coordenadas. Aí passamos para as subordinadas. As subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Nós temos esses 3 tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas, elas podem ser subjetiva, são 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. São 6 tipos de orações subordinadas substantivas, que eu falei ali no exercício, por isso que eu não retomei agora. E deixa eu mostrar aqui as... Peraí, deixa eu mostrar aqui rapidão para vocês. As adjetivas, que são as mais fáceis, né? Como alguns alunos já falaram, são esses 2 tipos apenas, ó. As adjetivas são divididas em 2 tipos, tá bom? Lourenço e pessoal aí do Pará. Elas podem ser explicativas ou restritivas. Explicativas dão um sentido mais amplo, esclarecem melhor aquele sentido, tá? E não dão a opção, assim, de você escolher um grupo específico, não, não restringem, elas ampliam. Por isso, explicativa. E elas vêm entre vírgulas, elas aparecem entre vírgulas. As restritivas, elas restringem o sentido, ou seja, diminui esse sentido. É como se eu escolhesse um grupo específico assim. Eu tenho um grupo maior, eu escolho um grupo específico ali. Não vem entre vírgulas, vem direto ali no meio da oração. Os homens que são honestos merecem o nosso diálogo. Eu tenho os homens desonestos também, mas eu escolhi o grupo de homens honestos. Então, eu escolhi um grupo específico. Então, as adjetivas são só esses 2 tipos, tá bom? E as adverbiais, por fim, são aqueles 9 tipos que eu apresentei para vocês na última aula. Só que eu acho que eu estou devendo o material das orações adverbiais para vocês. Eu estava corrigindo ele. Eu estava corrigindo eles. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. E a gente já termina. Ai, gente, toda hora que eu vou abrir o Zoom, eu abro a internet, aí me perco aqui. Porque o Zoom não é na internet, né? Ó, e aí nós temos, por fim, aqui eu trabalhei nas 2 últimas aulas, que são as orações subordinadas adverbiais, que são 10 tipos. São as causais, consecutivas, concessivas,
condicionais, comparativas, conformativas, finais, proporcionais e temporais. A modal, como eu disse, a modal e a locativa, na verdade, elas não estão ali são 9, tá? São 9. E a locativa. A modal é a única que ainda não está reconhecida oficialmente, por assim dizer. São essas. Então, era uma revisão que eu queria fazer hoje com vocês. Vamos à nossa foto final, para a gente finalizar, então, que eu acho que agora deu horário, né? Já passou, deve ser alguns minutinhos. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. 1, 2, 3 e... Peraí, deixa eu aumentar aqui. Vai, 1, 2, 3 e... Muito bem. Ô, professora, Oi. quando a senhora der aula, a senhora não demora muito, porque a gente tem aula de tarde também. Tá bom. Já terminei já. Ó, já finalizei, então. Obrigada pela participação Tchau, de professora. vocês hoje. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau. Bom, professora.